Bom, passo a palavra agora ao professor Antônio Geraldo da Silva, que é presidente da Associação de Psiquiatria, a Associação Psiquiátrica da América Latina. Dr. Antônio é especialista em psiquiatria pela Associação Brasileira de Psiquiatria, especialista em psiquiatria forense pela Associação Brasileira de Psiquiatria, exerceu o cargo de presidente da Associação Brasileira de Psiquiatria entre 2013 e 2016, é membro titular da Academia de Medicina do Brasil, cadeira número 13, e atualmente é o presidente eleito da Sociedade Psiquiátrica da América Latina, APAL, para o mandato de 2018 a 2020. Doutor Antônio, o senhor tem 25 minutos para a sua apresentação, por favor. Ok, muito obrigado. Eu quero agradecer ao convite, até porque durante 6 anos eu fui presidente da BP, essa é a primeira vez que eu sou convidado para tratar desse assunto, mas fui convidado agora que eu sou presidente da Associação Psiquiátrica da América Latina, o que para a gente é muito bom, porque nós temos um posicionamento da BP, da Associação Brasileira de Psiquiatria e da Associação dos Psiquiatras da América Latina. Quero agradecer e saudar a mesa em nome da subprocuradora-geral, doutora Luísa Cristina, também a Andréa Donati e ao Aloysio Andrade. Toda pessoa, quando vai fazer uma exposição pública, é importante que faça a declaração dos conflitos de interesse. E o Conselho Federal de Medicina, ele regulamentou isso, e a Anvisa também regulamentou isso, e esses são os meus conflitos de interesse. Sou presidente eleito da Associação Psiquiátrica da América Latina, diretor tesoureiro e superintendente técnico da BP, diretor científico do ProPsique, diretor de pesquisa do Instituto de Neurociências João Quevedo, membro da Câmara Técnica de Psiquiatria do CRM do Distrito Federal, do Rio de Janeiro e do Conselho Federal de Medicina. E outros cargos aqui, mas eu não tenho nenhum vínculo empregatício, ou freelances, ou qualquer outro com federação, indústrias, ONGs, indústria de medicamentos, do álcool, do fumo, da maconha, etc. Nenhum vínculo com nenhuma dessas instituições, que é importante. Como médico, como psiquiatra, eu clinico há 30 anos, e eu tive uma experiência de morar dentro de um hospital psiquiátrico durante 2 anos, quando eu fiz a minha residência médica. Isso dá uma visão interessante dessa questão da doença mental e o quanto que ela tem impacto dentro da saúde como um todo. Por isso eu começo dizendo assim, o que é a dependência química, né? É uma doença crônica, com tendências a recaídas. Ainda ontem eu ouvi uma pessoa falando, eu fumo há 30 anos e para a hora que eu quiser. Inclusive já parei 10 vezes e voltei. A dependência química ela tem essa característica de ser uma doença crônica e ser uma doença que tem muita recaída. E aqueles que mais conseguem vencer a dependência são aqueles que mais tentam. E a gente tem que lidar com isso durante toda a questão clínica. Eu sou um psiquiatra que atendo paciente todos os dias. Eu trabalho fazendo isso há 30 anos. Então, falando como psiquiatra que atende, não como professor ou pesquisador, mas como psiquiatra que atende todos os dias, é importante mostrar isso aqui. É uma doença do cérebro, isso não tem mais dúvida alguma, uma doença muito complexa. É uma doença que a abordagem dela não pode se limitar a uma visão, mas uma visão que deve ser holística. Tem que compreender, inclusive, as várias profissões. Ser um dependente químico não é nada divertido. São mães que não cuidam de filhos, adolescentes que não alcançam nenhum nível intermediário nas escolas, marido que bate na esposa, jovem que passa dias fora de casa por causa do crack, indivíduos que matam e morrem por causa de sua dependência. Então, não é fácil lidar com isso e com essas questões familiares o tempo inteiro. Famílias que se destroem. Isso não é nada divertido, realmente é bastante complicado lidar com isso todos os dias na nossa clínica. Ser psiquiatra não é fácil. E lidar com essas questões de perdas diárias e constantes realmente mexe muito com quem faz psiquiatria clínica.
Bom, o PNAD orienta pelo princípio da responsabilidade compartilhada, adotando como estratégia a cooperação mútua e articulação de esforços entre governo, iniciativa privada, terceiro setor e cidadãos, no sentido de ampliar a consciência para a importância da integração setorial e da descentralização das ações sobre drogas no país. Na dependência química, a gente tem que ter essas três vertentes que são importantes. O cuidado, que é a atenção ao usuário e familiares, a prevenção, que é o fortalecimento da rede de proteção, e a autoridade, que fica responsável pelo enfrentamento ao tráfico. Então, eu vou cuidar daquilo que é a minha área, que é, o que propõe à mesa, que é a questão da assistência. Essa matéria, ela colocou que o governo gasta só 30% em programas de combate ao crack. Apontado como ação prioritária do governo em 2013, o programa de combate ao crack, chamado de Crack é Possível Vencer, teve um desembolso efetivo de 166 milhões do orçamento da União de 2013, ou cerca de 30% do valor total autorizado, que foi de 558 milhões. Nós não usamos. Bom, para você fazer assistência, é importante que você tenha no tratamento psicoterapia, farmacoterapia, leitos de desintoxicação, CTs. Aí você vem com a recuperação, que é o tratamento a longo prazo, a reinserção social e ocupacional, e tem o trabalho de redução de danos, que é um conceito inerentemente antiético à recuperação, principalmente em dependentes graves. O que se pensa, e o que a ABP pensa, a Associação Psiquiátrica Americana, que assim, a Associação Psiquiátrica da América Latina, é que a redução de danos, ele é um meio, mas não pode ser o fim. A ideia é que se use desse meio, mas para chegar ao fim, que é o cessar o uso, buscar sempre o cessar o uso. Eu queria falar um pouco sobre a questão da SENAD, mas o site hoje está fora do ar, porque eu ia colocar umas questões interessantes daqui. Que é essa, que é a questão da comunicação. Para promover e garantir articulação e integração com o SUS, as diretrizes do SENAD colocam todos esses itens e que precisa ter entre todos eles uma comunicação. É preciso que um fale com o outro. É preciso ter agilidade, porque assim, de 100 pessoas que falam que quer tratar hoje, você no final de 8 dias já caiu para menos de 20. Então a gente precisa ter um serviço que atenda no momento, que tenha efeito imediato. Então a gente precisa ter hotlines com acesso a vagas através de computadores, vaga de consulta com psicólogo, com assistente social, com nutricionista, com psiquiatra, com clínico, dependendo da necessidade do que o paciente precisa. E treinamento e contratação de pessoal e que seja especialista nisso. A complexidade de tratar um dependente de crack, de cocaína, ela é tão complexa quanto transplante renal. É muito complexo. Então, não dá para fazer treinamentos de algumas horas apenas, ou pensar que 40 horas, 80 horas vai ser o suficiente para fazer isso. A gente não consegue. É de altíssima complexidade. Bom, a lei todos conhecem, mas na lei fala que prescreve medidas para a prevenção do uso indevido. Esse é um trabalho que é ditado na lei, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de droga. A prevenção do uso indevido, a atenção e reinserção social de usuários e dependentes de drogas, é bem claro isso no artigo 3º. E depois fala, de novo, de prevenção. As atividades de prevenção do uso indevido de drogas devem observar os seguintes princípios e diretrizes. E aí vem todos os princípios de diretrizes, né? Uso de drogas como fator de interferência na qualidade de vida do indivíduo, orientar as ações de serviço público, comunitários e privados de evitar preconceito e estigmatização. E aqui tem um problema, que é o duplo estigma, né? O estigma, porque vem da questão moral, de que é usuário de droga, e o estigma, porque faz tratamento psiquiátrico. Inclusive, nós, psiquiatras, sofremos com esse estigma de sermos psiquiatras, nossos pacientes sofrem ainda muito mais.
sempre uma restrição muito grande, né? Ah, é psiquiatra, ou é doido, né? Ou tem jeito de doido, ou é doido, ou vai ficar doido. Então, assim, há um preconceito muito grande com a nossa profissão. E a gente lida com isso desde a residência médica. O tratamento especial dirigido às parcelas mais vulneráveis da população, levando em consideração as suas necessidades específicas. Também a articulação entre o serviço e a organização que atua em atividade de prevenção do uso indevido de drogas e a rede de atenção a usuários e dependentes de drogas e também seus respectivos familiares. Bom, pediu para avaliar 10 anos depois. A pergunta é, estas premissas são aplicadas atualmente? Funcionam na prática ou estão apenas no papel? Os usuários de droga no Brasil possuem assistência pública em saúde de qualidade para recorrerem quando necessário? E as atividades relacionadas à prevenção? Elas existem? Nós temos campanhas de promoção da saúde e prevenção de doença? No relatório brasileiro sobre drogas 2007, apontava o seguinte: os transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de álcool são os responsáveis pelo maior número de mortes associadas ao uso de drogas. E ele é liberado, o álcool, como todos sabem, é uma droga lícita. Correspondendo aproximadamente a 90% dos casos, seguido pelos transtornos mentais e comportamentais devido ao uso de tabaco, com cerca de 6% de múltiplas drogas, com 0,7% de cocaína, e de cocaína 0,4%. Bom, o que a gente tem hoje, que o número de internações por causa da dependência ao álcool no Brasil foi de 95 mil. Aí vem de opiáceos, canabidióides. Então, importante saber que tem um número que é muito alto. E aqui, ó, o álcool, que é uma droga lícita, está praticamente 70% dos tratamentos. Bom, alguns absurdos foram vistos no LENAD, como esse aqui, ó. Quantidade de crianças até 11 anos de idade que experimentaram o uso do álcool, 5%. Que experimentaram entre 12 e 14 anos, 11%. Que experimentaram de 15 a 17 anos, 41%. Isso dá 57% que experimentaram antes dos 18 anos, o que a gente considera bastante grave. Isso em 2006. Em 2012, pulou nessa faixa etária de 12 aos 14, de 11% para 19%. Uma faixa extremamente perigosa, levando-se em consideração que a formação do cérebro termina nos 22, 23 anos de idade. E que nessa faixa etária, a gente tem a chamada poda neural. Então, assim, quem usar nesse período tem grande chance de continuar usando. E aí a pesquisa mostra em seguida que o uso regular de cerca de 64% iniciou com menos de 18 anos de idade. Uso regular dessa substância lícita, que é o álcool. Eu tenho um conflito de interesse. Meu conflito de interesse, todos aqueles que eu mostrei lá, vejam bem, eu sou psiquiatra clínico, eu atendo no consultório todos os dias. Quanto mais doentes tiver, mais eu vou atender. Mais o meu consultório vai ter mais pessoas para poder atender. E quando a gente está falando assim, ó, não é legal ter acesso, é porque é muita gente adoecendo em função de dependência química. Bom, isso aqui é do Senado e fala assim, ó, o país oferece 0,34% dos leitos que seriam necessários para o tratamento psiquiátrico. Mas isso aqui, nessa data, quando foi feita essa revista. Agora, na verdade, nós temos menos de 18 mil leitos psiquiátricos no país. Muito bem. Qual a importância de se ter leito psiquiátrico no país? Para ter onde tratar. E todo leito, quer seja psiquiátrico, ginecológico, ortopédico, de qualquer área, ele tem que ter qualidade. Hospitais que o governo deixou ficar como depósitos de gente, aquilo era um absurdo. Mas, em nome disso, você não ter leito nenhum para a população que usa o SUS, é muito ruim. Ainda hoje, nós temos muitos leitos sem nenhuma qualidade. Isso é absurdo, porque tem que ter qualidade. Mas
só leito? Não. Nós temos que ter vários instrumentos para tratar a dependência química. O leito é um deles. O problema que nós temos hoje em relação aos leitos psiquiátricos é porque a judicialização tem feito pagar um absurdo pelos valores de internações psiquiátricas em função da ausência de ter leito público de qualidade. Leito público, quando a gente fala de qualidade, é aquele que pode atender a sua mãe, a minha filha, sua filha, qualquer um de nós que não estamos livres de ter qualquer tipo de doença. Ninguém aqui é vulnerável a nenhum tipo de doença. Todos nós podemos adoecer. Nós temos que lembrar que o próprio Ministério da Saúde diz que 3% da população brasileira tem transtornos mentais severos e persistentes. Mais de 6% tem transtornos psiquiátricos graves decorrentes do uso de álcool e outras drogas. Isso aqui dá 12 milhões de habitantes. Isso aqui dá 6 milhões, com 12, 18 milhões de habitantes. E outras drogas. E 12% necessitam de algum atendimento em saúde mental contínuo ou eventual. Mais 24 milhões de pessoas. Olha quanto que nós estamos falando, né? Nós estamos falando de mais de 40 milhões de pessoas. Isso é muita gente. Não é fácil isso. Aumentar esse numerário é temerário. 7% da população já experimentou maconha no Brasil e 42% usou no último ano, cerca de 3,4 milhões. Desses 7% lá. Isso aqui, a gente tem que mostrar, que o INPAD mostrou, isso não sou eu que mostrei, mas esse estudo, que já experimentou maconha, usou no último ano, e quanto que é dependente? 1,3 milhões de pessoas dependentes. O início da idade de primeiro uso da maconha, olha aqui, mais ou menos 14, 15 anos de idade. O cérebro está em formação nessa idade. Assim como uma grávida que não deve usar durante a gravidez, uma criança e um adolescente não deveria usar, porque o cérebro está em formação. E se o cérebro está em formação e tem um período da poda neural, ele tem toda a chance de se tornar dependente para sempre dessa droga. Isso aqui é para falar do uso precoce de cannabis antes dos 17 anos, resultado aos 25. Meu tempo está mostrado, então eu preciso acelerar um pouquinho. Todas essas citações, elas estão para quem quiser, e posso passar, isso aí está livre. É o seguinte, olha, efeitos associados ao uso de maconha em jovens, prejuízo do desempenho escolar, todos esses artigos. Dependentes de cannabis tiveram um decréscimo de 5,23 pontos do QI da infância para a vida adulta, se comparados com controles num segmento de 38 anos. Está aqui a citação. Dependência em 12 a 53% dos usuários. No Brasil, 37%, aqui o estudo. Aumento da chance de se envolver com outras drogas, esse é o estudo do Ferguson. Sintomas psicóticos, esquizofrenia e depressão, todos esses estudos. E tem mais, é porque não vou ficar aí para colocar todos, eu coloquei os principais. Aumento da chance de fracassar na vida, esses estudos. Dobra a chance de se envolver em acidente de trânsito, esse estudo. Aqui é um mapa que eu vou saltar, eu não vou nem falar desse mapa, do aumento da criminalidade nos estados americanos em que houve a liberação, e a diferença aqui também dos estados legalizados e os estados não legalizados. Prevalência de uso no ano de indivíduos de 12 anos ou mais nos Estados Unidos, de 2006 a 2012, cresceu assustadoramente. Nós estamos falando de 12 anos, tá? 12 anos. E cresceu, está o estudo para ver, do UNODOC. E a população brasileira, 75%, 111 milhões de pessoas, discorda que se faça isso no país. Qual o custo e quem se beneficiará com a legalização, com a liberação? Acho que a gente tem que avaliar. Quem é, né? Por quê? Quais são os interesses? Quais são os conflitos de interesse? Nós vamos ter muitos custos, aumento do consumo, aumento dos problemas decorrentes do uso,
deslocamento do sistema judiciário para a saúde, os beneficiários serão os usuários, os idealistas e os negociantes. Nunca se viu uma mesma capa de tantas revistas diferentes, e tem mais. É interessante que essa, super interessante aqui, por exemplo, ela não tem uma publicidade nela, nada, não tem uma folha de publicidade nela. Alguém pagou, só não apareceu dizendo quem foi que pagou. Então, são todas essas capas de revista. Não se tem, nem a eleição de presidente americano faz isso. Mesmo sendo absurdo, como sendo Donald Trump, não faz isso. Não faz. Esse é o dinheiro que a maconha movimenta. Isso aqui é alguns exemplos de maconha e trânsito. Eu tenho estudo mostrando isso. É um estudo publicado no periódico British Medical Journal, concluiu que pessoas que fumam maconha antes de dirigir dobram o risco de provocar acidentes, principalmente colisões graves ou fatais. Os autores do estudo, que foi desenvolvido na Universidade de Dalhousie, no Canadá, acreditam que esses resultados possam influenciar em novas abordagens para a campanha contra acidentes de trânsito. Além disso, eles observaram que as taxas de indivíduos que dirigem sob o efeito de maconha em muitas cidades vêm aumentando mais do que em relação aos motoristas que dirigem após consumir álcool, embora a bebida alcoólica ainda seja a substância mais perigosa do trânsito. Bom, há um consenso na literatura científica sobre os riscos que existem quando uma pessoa que consumiu maconha dirige, mas, segundo os autores do estudo, há uma grande diferença dos resultados das pesquisas que buscam medir o tamanho desses riscos. Então, isso aqui a gente não tem dúvida, está mais do que claro isso. Esse estudo envolvendo mais de 50 pessoas de vários países diferentes, eles concluíram que o consumo da droga quase duplica o risco de colisões que resultam em ferimentos graves e até em mortes. No entanto, os cientistas não chegaram a uma conclusão sobre o impacto da substância em relação a acidentes menos graves. Bom, eu não vou tentar resumir, só para mostrar isso aqui, uma recomendação da ONU. Políticas globais sobre drogas devem ter viés de saúde e direitos humanos. Em 3 dias de conferência em Nova York, os participantes enfatizaram que, mais do que nunca, que o consenso global reconhece que a solução para o problema das drogas está em uma abordagem mais humana, orientada pela saúde pública e pelos direitos humanos. A gente precisa saber se isso tem acontecido, né? Se realmente nós estamos fazendo no sistema público de saúde. Esse é para falar que cerca de 5% da população adulta, 250 milhões de pessoas, entre 15 e 64 anos, usou pelo menos uma droga em 2014. O número de pessoas que apresentam transtornos relacionados ao consumo de drogas aumentou desproporcionalmente pela primeira vez em 6 anos. Estima-se, no relatório mundial, que 29 milhões de pessoas que usam drogas sofrem de transtorno por uso de substâncias. Destes, 12 milhões são usuários de drogas injetáveis, dos quais 14% vivem com HIV. A cannabis continua sendo a droga mais usada em nível global, com estimativa de 183 milhões de usuários em 2014, enquanto as anfetaminas continuam em segundo lugar. Entre os anos 2006 e 2014, o número de usuários de drogas aumentou em 39 milhões no panorama mundial. O número de pessoas padecentes por transtorno de uso de substância cresceu em 3,5 milhões. De 247 milhões de pessoas que usaram droga no último ano, 29 milhões de pessoas têm transtorno por uso de substância, mas apenas uma dessas em cada 6 estão em tratamento. Não tem acesso ao tratamento. ONU critica a legalização da maconha no Uruguai e nos Estados Unidos. Está aqui a reunião e o resultado. O órgão internacional de controle de entorpecentes questionou nesta terça-feira as iniciativas do Uruguai e dos Estados Unidos para a legalização da maconha, consideradas ilegais aos olhos das convenções internacionais. O OIX também lamentou profundamente que o estado do Colorado e de Washington tenham legalizado a posse de pequenas quantidades. Uma crítica está lá no material, é só pegar. Posso passar também. Isso é novo, isso é do dia 8 de março. Está aqui. A polícia uruguaia reconheceu que a lei da maconha não diminuiu o narcotráfico no país. No ano passado, tivemos níveis históricos mais altos de apreensão, o que nos leva a entender que o tráfico não sofreu de maneira alguma, afirma o diretor da Força Nacional de Segurança, o Mário Laeira. Aqui,
O Paraná Pesquisa fez uma pesquisa em 26 estados com 2.020 brasileiros, e eis que foi apurado: 70,9% dos brasileiros discordam da ideia de se liberar a maconha, 84,3% de liberar a cocaína, respectivamente. A BP faz campanhas de prevenção ao uso de drogas, e nós temos tentado chegar ao máximo onde nosso braço alcança. Só que nós não temos dinheiro público, nosso dinheiro é proveniente única e exclusivamente da anuidade dos seus associados. Essas campanhas, se for para trabalhar com o dinheiro que nós temos, não dá para fazer nada, não dá para pagar nenhum comercial no horário do Fantástico, que é de R$400 mil. Isso seria 800 associados pagando uma anuidade para fazer um comercial. Então, nós trabalhamos com campanha como a Sociedade contra o Preconceito e o crack, que é crack, não usa crack, que é por um mundo sem drogas. Associação Brasileira de Psiquiatria segue lutando contra o preconceito em nome dos milhões de pessoas padecendo de transtornos mentais no Brasil e no mundo. E lembra que tem aí muito dinheiro envolvido nessa questão da marihuana. Não é pouco, não. Isso leva a situações como assim: grupo de pesquisadores que no passado estavam envolvidos em restringir o uso de anfetaminas e outras drogas, hoje buscam provar os benefícios da maconha. Para nós é estranho, porque 48,5% da população fumava. E hoje, depois das restrições, nós temos 11% da população que fuma. Nós tínhamos uma dificuldade e um uso indiscriminado de anfetaminas. Foi feito controle e hoje isso reduziu assustadoramente. Então, assim, é possível fazer controle se você agir nos pontos de controle, nos pontos de estrangulamento. Aqui uns estudos, por exemplo, para mostrar, falando esse estudo aqui, foi feito por um professor, um pesquisador, eu vou soltar a maioria, mas para mostrar rapidamente esse. O mesmo professor que fala hoje que a maconha é boa, maconha, falou o seguinte naquele estudo: estudos adicionais do comportamento agressivo induzido por delta-9-tetraidrocannabinol em ratos privados do sono REM, mostrando exatamente o comportamento agressivo. Conclui-se que em ratos que têm o sono REM privados, o THC não só provoca comportamento agressivo, mas também prejudica os padrões comportamentais defensivos submissos. E aí tem vários trabalhos depois, falando do malefício da anfetamina e falando de benefício da maconha. Para nós é estranho ter isso. Lembrar, então, que 75% da população discorda. Vivemos uma grande epidemia do consumo de drogas, que é, hoje, o maior problema de saúde pública e segurança do país. O uso de drogas lícitas e ilícitas está atrás da maioria dos latrocínios, dos homicídios por causas banais, dos acidentes com veículos e dos suicídios. Além de ser a maior causa da violência doméstica e o aumento de casos da AIDS e de outras enfermidades agudas e crônicas entre os usuários. Não existe experiência histórica ou evidência científica que mostre comprovadamente melhoria com a descriminalização. Ao contrário, são justamente os países com maior rigor de enfrentamento às drogas que diminuem a proporção de dependentes e mortes violentas. E esses países não são citados, e eles têm altíssimo rigor em relação às drogas. Eu quero mostrar para vocês, eu peguei ontem, eu resolvi ontem, falei assim: todos os dias nós temos um clipe na BP que pega 100, 150 citações de questões de problemas de saúde, saúde mental. E de saúde pública, a gente tem todos os dias muitas queixas. Eu resolvi pegar o clipe de ontem e mostrar apenas esse de ontem. Eu não sei se tem som, mas eu precisaria de som. Eu preciso de som, de áudio. Cego e portador do vírus HIV desde que nasceu. Segundo o delegado, ele ficava preso sozinho em casa, não recebia medicamentos e muitas vezes não tinha o que comer. Então vamos lá. Era nesse barracão na região sul de Anápolis que o Edilson vivia há pelo menos 4 anos. As grades, olha só, eram presas com cadeados. O delegado conta que a responsável legal é uma irmã mais velha. Só que a mulher cansou de procurar ajuda e, de acordo com o delegado, tem gastado a aposentadoria dele. A alegação da irmã é de que ela possui um problema de saúde e que ela não conseguia conter a agressividade dele
e oferecer ali os recursos mínimos que o ser humano precisa para sobreviver. Após procurar ajuda em diversos órgãos que deveriam ter assumido a sua parcela de responsabilidade no cuidado desse rapaz. O homem foi levado para o Hospital Espírita de Psiquiatria. A polícia indiciou a irmã por cárcere privado, maus tratos e apropriação de aposentadoria. Ela só não foi detida porque ele precisa de um acompanhante no sanatório e porque provavelmente ele vai ser liberado dentro de poucos dias e não existe nenhum outro lugar para ele ser acomodado diante da agressividade dele. E ele vai para casa. Se ele não tivesse a irmã para o receber, mesmo que mal, ele voltaria para as ruas. Ele iria para as ruas, aliás. Bom, essa é a assistência em saúde mental que infelizmente temos em nosso país. E como levantar a bandeira da legalização se não temos estrutura para lidar com os problemas que já nos são urgentes? Estaremos apenas criando mais uma situação que não será tratada com a devida atenção pelo sistema de saúde pública no Brasil? Porque não se fala em tratamento de dependentes químicos a longo prazo, que é muito dinheiro que está envolvido em tudo isso. Eu quero só lembrar para vocês que o Ministério da Saúde tem plano de saúde para os seus servidores. Não usam o SUS. E isso é algo para se pensar. Muito obrigado.